Olá turma, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a criar uma calculadora de juros compostos. Aqueles juros aí que o banco costuma aplicar em cima aí dos seus títulos. Então, é uma calculadorazinha bem simples. Eu vou criar aqui uma tela com vocês, uma tela bem básica, onde o usuário vai digitar 3 informações. O valor principal, né? Os juros, a taxa de juros e também o tempo em que esse juros está correndo. Por exemplo, vamos supor que você emprestou lá do banco R$1.000 a uma taxa de 2% e você vai terminar de pagar em 3 meses. Aí essa calculadora vai retornar para a gente o montante, o total que você pagou dessa dívida, contando o valor principal somado com os juros. Você já vai entender, não se preocupe. Então vamos lá, continuando aqui o nosso vídeo. Então vamos criar aqui, antes de tudo, eu preciso mostrar para vocês um recurso que você precisa do Java para a gente poder continuar essa aulinha. Então aqui você tem aqui essa aba Help, seleciona ela aqui, clica aqui em Eclipse Marketplace. Vamos verificar aqui se a gente tem instalado um recurso aí chamado Window Builder. Então vamos lá, você vai digitar lá Window Builder, certo? Escreve assim, tá? Window Builder. Dá um Enter e vamos ver aqui o que aparece. Notem que eu já tenho instalado aqui nessa máquina. Então, se você não tiver esse recurso aqui, instale ele. Está vendo que o meu aqui está instalado. Então, aqui é só clicar no botão. Caso não esteja instalado na sua máquina, vai estar aqui a opção instalar, certo? Então, aqui já está correto, já está tudo funcionando. Então, você vai precisar desse recurso, tá? Senão não vai funcionar. Então, vamos fechar aqui. No meu caso, não preciso. Então vamos criar aqui um projetinho. Então clica aqui em File, New Java Project. Eu estou aqui na perspectiva Java Desktop, né? Caso não esteja aí aparecendo para você, se você tiver o Java EE, é só selecionar esse ícone aqui, ó. Você muda a perspectiva, ok? Aqui nesse botão também dá para fazer isso. Vamos dar um nome aqui, vamos chamar aqui de Calc Juros. Vamos dar um Next. Aqui não vamos mudar nada, tá? Um programinha bem simples. Aqui em SRC, vamos criar um pacotinho. Clica com o botão direito do mouse, New Package. Aqui, e vamos colocar aqui qualquer coisa para ser main principal, né? Seria o meu pacote principal aqui, tá? Agora, vamos criar uma classe. Essa classe aqui, ela precisa ser uma classe JFrame. Por quê? Para ela poder para a gente não ter que fazer tudo na mão, dá para você fazer com uma classe simples aqui, normal, né, padrão, e fazer tudo na mão, manual. Mas eu não vejo muito sentido nisso, tá? Então a gente pode já ir direto aqui em outros, você pode ir Ctrl N ou outros, e vamos procurar aqui o JFrame, ó. Já até apareceu ali, né, ó, JFrame, ó, certo? Então aqui a gente está no Swing Designer, tá? Então aqui nessa pasta Swing Designer vai estar o JFrame. Daí você seleciona ele, Next, e aqui agora a gente vai precisar colocar um nome, certo? E vamos colocar aqui classe principal, ou main também, pode ser, né? Não sei se ele aceita. Desencoraja por convenção usar o início com... tá. O nome da classe, tá certo? Primeira é classe, então, primeira maiúscula. Então, vamos lá. Então, beleza. A gente tem aqui uma classe que já montou para mim aqui, ó. Basicamente, já montou para a gente um esqueleto aqui do nosso JFrame. O JFrame, gente, é um recurso de tela, né, que vai aparecer uma caixa, né, um diálogo
uma tela, que é um diálogo ali, que a gente vai poder colocar alguns componentes, como caixa de texto, para a gente poder digitar valores e muitos outros recursos. Então vamos fazer o seguinte, agora que a gente está aqui, notem aqui embaixo, ó, que a gente tem uma aba aqui, Source, que é o código-fonte que nós estamos, e Design. Esse Design aqui vai abrir uma tela para a gente, diferente. Porque eu tenho o Window Builder, que como eu falei, é uma ferramenta aí do Java para a gente poder trabalhar com telas, tá? Então ele parece meio zoadinho aqui, não se preocupe com isso. Às vezes aparece aqui, não fica perfeito aqui essa aparência, mas na hora que a gente executar vai ficar legal. Eu vou executar aqui só para a gente ver se já aparece aqui mais ou menos. Ó, tá vendo? Então essa tela aqui, ó, tá bonitinha, né? Ó. Então já apareceu uma telinha para a gente aí. Agora, o que é importante para a gente? Vamos colocar alguns componentes. Vamos arrastar aqui, ó, essa coluna aqui. E vamos colocar alguns componentes. Eu não vou formatar, deixar bonito, nada. A ideia aqui é só mostrar como criar uma tela para você fazer algum cálculo, fazer alguma calculadora ou qualquer outra coisa aí para vocês que estão começando. Então aqui, esse JLabel aqui é tipo um rótulo, tá? Então ele é um rótulo que ele serve aqui para gente. Ó, às vezes ele aparece aquele xizinho, é porque você está numa área que você não pode colar. Tá? Aí por isso que ele aparece daquela forma. Ó, quando está verdinho é porque ele aceitou. Vamos colocar aqui o palette aqui onde tem o layout. Vamos colocar ele como absoluto aqui para eu poder mexer, para eu poder colocar isso aqui onde eu quiser, tá? Então vamos lá, ele está um pouco lento aqui para mim. Ó, eu consigo arrastar, tá? Esse aqui, o layout, é a forma, por exemplo, aqui é fluido, layout fluido, quer dizer que ele vai se ajustando automaticamente os componentes. Então eu coloquei no absoluto aqui para poder mexer aqui e colocar no lugar onde quiser, tá? Então é só clicar aqui nessa opção aqui. Agora você vai colocar aqui, por exemplo, então a gente vai precisar do valor principal, né? Então o valor do empréstimo. Então eu cliquei em cima, tá? Tá meio travado aqui minha máquina, por isso que eu estou demorando aqui. Aqui em propriedades desse elemento, você vai ter aqui text. Text é o quê? É o texto que vai aparecer ali visualmente ali pra gente na hora que abrir a tela. Então vamos colocar aqui então o valor, né? Seria o valor que eu quero calcular os juros, o valor principal, certo? E aqui é o nome da variável. Vai ser importante a gente colocar um nome de variável para que a gente possa localizar ela no nosso código ali de forma mais fácil. Então, LBL, eu vou manter aquele LBL, que é uma sigla aqui para label, né? LBL, vamos chamar de valor. Aqui, ó, valor. Já está bom, a gente já vai conseguir localizar, aliás, conseguir identificar esse elemento. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar agora um campo, né, de texto para a gente poder digitar o valor. Ali é só um rótulo, tá? Então aqui eu não vou formatar nada, vou deixar mais homininhos aqui, tá? Vou deixar a ideia do vídeo aqui é colocar um pouquinho mais para cá. É só a gente aprender a montar essa calculadora. Depois pode mudar, deixar mais bonito, mais funcional. Valor. Ó, uma dica já que eu posso dar de formatação bem simples, ó, tá vendo aqui bounds aqui, ó, são as fronteiras, né, que tipo para cima, para baixo. Como que você identifica aqui a posição e pode mudar alguma coisa aqui, ó? Se você abrir aqui, você vai ver que tem x, y, largura e altura. O x representa a posição dele em relação horizontal, é esse sentido aqui. E o y, vertical. Então, é a posição entre o topo ali, que seria 0. Então, se eu quiser, por exemplo, baixar um pouco esse campo,
essa caixa de texto, eu precisaria aumentar um pouco o valor de y. Se eu colocar, por exemplo, 55, ele vai baixar um pouco, tá vendo? É uma forma de você refinar aí a posição dos componentes aí, tá bom? Beleza, eu já tenho o valor. Agora eu preciso a taxa de juros. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um label aqui, tá? Vamos lá colocar aqui, digitar juros, né? Ou taxa, né? Então, a taxa de juros. Vou colocar taxa de juros, fica melhor, né? Taxa de juros. Aí você arrasta aqui, aumenta um pouquinho aqui. Aí vamos colocar mais um campo, um JTextField, que é o nome desse campo aqui, tá? Isso, aqui. Beleza. A gente vai precisar também do tempo, né? Porque se a gente está calculando juros compostos, a gente vai ter o valor principal, a taxa de juros e o tempo que foi rolando aquela dívida, né? Um intervalo onde se vai calcular os juros, tá? Tá bom? Então vamos lá colocar mais um rótulozinho, um label aqui, mais ou menos aqui. Vamos chamar, só esqueci de renomear a taxa de juros ali, a variável, né? A gente já vai arrumar isso aí. Vamos colocar aqui tempo, né? Tempo. Vamos já arrumar aqui, ó. O que eu quero arrumar é o seguinte, ó. Para a gente dar nome aqui para os nossos elementos, ó. Label, taxa, juros, que é o nome desse componente aqui, da variável, né? Que representa o componente. Aqui do nosso text field, vamos chamar aqui de text, só text juros, né? Juros, ou taxa juros, né? Aqui, ó, fica melhor, taxa juros, ok? Para a gente identificar o nosso código fonte, tá bom? E aqui, mesma coisa, label, tempo, e aqui vamos colocar aqui mais um campo, uma caixa de texto, né? E vamos chamar ela de tempo. Aqui também mesma coisa, text, tempo, tá? É importante nomear, tá? Senão você não vai conseguir trabalhar de forma adequada ali na hora que a gente for para o código fonte, tá? Aqui a gente está mexendo só com a tela. Então agora, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Tá. Text, juros, tudo bonitinho para a gente poder... Aqui faltou valor, né? Text valor. Pode ser qualquer nome aqui, tá? É só para identificar. Text, a gente já sabe que é um campo, é uma caixa de texto, tá? E agora, a gente precisa de um campo para o resultado. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar para mostrar o resultado, o próprio label mesmo, né? O JLabel aqui. Vamos colocar aqui, um espaço onde ele permita, né? Aqui. E vamos chamar LBL resultado, né? Resultado. E aqui vamos colocar o nome aqui, né? Vamos colocar aqui, ó. Enquanto não tem nenhum valor, vamos dizer assim, vamos colocar uns tracinhos aqui, né? Que a ideia é só para ele não sumir da nossa vista ali, né? Só para ele ficar aparecendo alguma coisa. Então o resultado vai aparecer aqui nesse pontilhadinho aqui, tá bom? Então a variável aqui, beleza, text LBL resultado, que é o nome da variável aqui que vai nos interessar. Beleza, então tá mais ou menos aqui uma coisa bem simples, né? Agora vamos para o código fonte, que é o que interessa. Vamos salvar aqui, tá? Aí aqui que eu tenho uma explicaçãozinha para vocês. Então aqui a gente tem
a criação do frame aqui, né, que criou automaticamente. Não vou falar sobre isso aqui, você poderia fazer isso manualmente, mas notem que a gente tem aqui, ó, todos os elementos que a gente criou usando a interface gráfica, ó, ele gerou o nosso código automaticamente. Só que isso aqui não é o suficiente, certo? A gente precisa de algum elemento que através de um evento, seja por um clique ou qualquer outro método aí para você acionar, por exemplo, executar um código, a gente não tem nada. Então a gente precisa de alguma coisa. Como que a gente faz para executar aqui esse cálculo? A gente poderia criar um evento aqui quando se desse um Enter ou um Tab e ele calculasse. Mas eu não vou fazer assim porque vai ficar mais difícil. Então vamos fazer uma coisa mais simples, tá? Vamos pegar aqui, vamos colocar até aqui o resultado do ladinho, ó. Vamos mudar aqui. Está um pouquinho demorado, conforme eu já expliquei para vocês, está meio lento aqui. Vou colocar o resultado do ladinho aqui, vamos colocar um botão aqui. Que botão que eu vou colocar? Esse aqui, ó, JButton, aqui, ó. Beleza? Vou só achar um campinho aqui que aceite aqui o espaço, né? E vamos colocar aqui, calcular, o nome desse campo aqui. Text é o nome do elemento, tá? Então, calcular é o que aparece ali para nós, né? E aqui é o nome da variável. Então, é btn calcular. Ok? Então, a gente já tem todos os elementos aí para a gente fazer o nosso código-fonte. Agora, como que eu faço agora? Notem que aqui eu tenho o botão aqui, né? Eu tenho um botão, certo? Está aqui o botão, mas eu não tenho ainda um evento, certo? Como que eu faço para gerar aqui para executar o código através de um evento? Como que eu faço isso? Então a gente vai pegar e vai fazer da seguinte forma. A gente vai clicar aqui no botão, opa, do lado direito aqui, com o botão direito do mouse, né? Então a gente vai adicionar Event Handler, Action Performed. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu vou criar um código aqui, tá? Falando de uma maneira simples, tá? Um método que vai me permitir que toda vez que eu clicar naquele botão chamado calcular, né? Ele vai fazer alguma coisa. Toda vez que eu clico no botão, ele vai entrar nesse método aqui, ele vai acionar, certo? Esse evento, e tudo que tiver aqui dentro desse método aqui, ó, vai ser executado. Então não vou entrar em detalhes muito teóricos, o que é esse Action Event, nada disso, tá? É um listener, né? O listener é o quê? É o escutador, ou seja, é um elemento, né? Um método, um recurso que vai te permitir que ele fique realmente escutando. Ó, toda vez que acontecer alguma coisa, um clique ou a saída de um campo, faça tal coisa. Seria mais ou menos isso, tá? Então vamos lá. Eu estou tentando não ser muito teórico para não ficar aquela coisa chata, tá? Porque isso aqui é uma aula praticamente para quem está aprendendo iniciante, né? Não é uma aula para profissionais. Então vamos lá. Já experientes no caso, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro fazer um teste. Eu só vou colocar aqui, ó. Se você digitar sysout, né? Conforme eu digitei ali, já vai aparecer direto para você não ter que ficar chamando system.out.println, considerando que você já tem algum domínio do Java, nem que seja básico. Isso aqui vai permitir que a gente imprima alguma coisa no nosso console. Então, teste, ó. Vou colocar aqui, ó, teste, né? Vou colocar qualquer coisa aqui, ó, tá? Só para a gente poder executar o nosso aquele botão para ver se ele está funcionando. Ó, cliquei em calcular, né?
Ó, apareceu aqui embaixo, tá? Notem aqui embaixo, ó, teste, está funcionando, tá? Então, o nosso listener, o nosso action listener está funcionando. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Então, na próxima aula, a gente vai para a parte de código mesmo. Até agora a gente fez só a parte de tela, né, interface gráfica, e na aula 2, continuação desse vídeo, vamos partir aí pro código em si, os cálculos, e vamos concluir a nossa calculadora. Beleza? Então, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.